Olá, pessoal. Nós estamos aqui para mais um bate-papo do nosso canal da Eletron e Onco no YouTube. E hoje nós estamos com uma presença ilustríssima da nossa professora, doutora Ângela Marques, uma visita que muito nos emociona, inclusive nesse canal, né? Porque eu acho que a Ângela representa, né, muito do que nós sabemos de fisioterapia e de fisioterapia em oncologia hoje. Então, não temos nem palavra para expressar, né, o nosso agradecimento por você ter aceito o nosso convite, né? Vou fazer uma apresentação aqui, né, de quem é a Ângela Marques, né? Então, a Ângela é graduada em fisioterapia pela Minas, é mestre em oncologia pelo Hospital do Câncer de São Paulo, é doutor em ciências na área de oncologia pela Universidade de São Paulo, foi presidente da Associação Brasileira de Fisioterapia e Oncologia, é criadora da técnica de linfoterapia, vários livros, como Fisioterapia no Edema Linfático, Reabilitação Física no Câncer de Mama, Fisioterapia no Câncer de Mama, né, e foi a idealizadora de vários dos manuais de conduta, né, da BFO, é coordenadora e professora de curso de pós-graduação de fisioterapia e oncologia no Brasil e no exterior, ministra uma série de cursos, tem vários artigos publicados. Então, só para vocês terem uma ideia de como será rico o nosso bate-papo hoje. Obrigada, Ângela, por aceitar. Eu acho que você representa o início de todo mundo da fisioterapia que começou a tratar, né, o linfedema, o câncer de mama. Então, é uma honra e, como diz a Laura, uma grande emoção. E por falar em linfedema, né, gostaria que você começasse contando um pouquinho para a gente o tratamento do linfedema aqui no Brasil, né, como ele começou. A gente sabe que você é uma grande precursora, então, dessa técnica, né? Bom, primeiro, pessoal, muito obrigada pelo convite, né? Eu fico honrada e feliz por ver tanta gente trabalhando nessa área e como se desenvolveu realmente essa área nesses últimos anos. E vocês fazendo esse trabalho brilhante aí de eletro, eu fico... dá um orgulho desgraçado da gente ver realmente vocês sobressaindo e fazendo um trabalho sério, né? Com evidência, científico. Então, isso é muito bom, me traz bastante alegria. Então, muito obrigada pelo convite. Enfim, a história é longa, né? A história é muito longa. E tudo começou, na realidade, com uma ida a um congresso. Foi a primeira vez que eu ouvi falar de drenagem linfática manual. Eu estava na faculdade, isso foi nos anos 1976, né? Um congresso no Rio Grande do Sul, que um primeiro colega lá do Sul, o Dr. Vladimiro, falou de drenagem linfática manual. Então, essa foi a primeira vez que a gente ouviu, em algum congresso, um congresso brasileiro, falar de que aquilo servia para tratar edema, né? Mas, assim, tudo muito... Vocês imaginem, né? Hoje a gente não concebe pensar que existia alguma coisa só empírica, né, em termos de fisioterapia aqui no Brasil. Não existia pesquisa, não existia livros, não existia modo de você pesquisar. Então, realmente, era muito empírico. Então, esse foi o meu primeiro contato com drenagem linfática manual. Eu falei, eu gostei desse negócio, né? E aí, o que aconteceu? Eu já trabalhava, em seguida, me formei, comecei a trabalhar e veio uma paciente com linfedema de membro superior depois de câncer de mama. E a indicação médica, vocês imaginem isso há 40 anos atrás, né, gente? Foi turbilhão. Você sabe que estava vindo na minha cabeça. Quando eu comecei a trabalhar, eles faziam uma combinação de turbilhão com parafina. Isso! Aí eu comecei a pensar, bom, turbilhão, primeiro que aquilo era um hospital que atendia acidentados de trabalho. Então, era assim, de manhã punham as mãos e à noite e à tarde punham os pés no turbilhão, né? Eu falei, gente, o negócio é quente, o braço fica a favor da gravidade, isso aqui não pode dar certo, né? Tem alguma coisa esquisita. E o paciente não melhorava, óbvio, né? Então, aí eu comecei a pesquisar, né? E não, acho muito esquisito. E aí foi o meu primeiro contato quando eu fui para a Bélgica, né? Para fazer o curso na época com o Leduc, que era o que tinha mais à mão, tal, né? Eu falei, então é isso. Mas
trazendo de volta, isso foi no comecinho dos anos 80, né? Eu me formei em 78, foi 81, 82. Enfim, mas foi um primeiro contato com a história do tratamento do linfedema. E vocês imaginem o que a gente tinha aqui no Brasil como atadura para tratar esses pacientes. Então, eu sei que parece um clichê, porque eu já falei isso várias vezes, eu cheguei a tratar o paciente, era uma técnica francesa que se chamava ficelage, ficelle em francês é barbante. Então, a gente tinha barbante nos dedos dos pacientes, né? Você enrolava, tinha toda uma técnica lá, parecia que estava enfaixando um coto, né? Olha, essa eu não sabia, essa é novidade para mim, deve ser para muita gente que está nos ouvindo. E é interessante porque as pessoas que estão ouvindo, parece que é tudo tão fácil, tão simples a forma que elas aprendem hoje, né? Olha da onde vem, né? Então a coisa começou assim, e aí o que nós tínhamos de atadura? A gente tinha atadura de crepe, não tinha nada além disso, né? Inclusive em relação à drenagem, né? Quer dizer, o que tem para a gente fazer em relação à drenagem? Será que esse negócio funciona mesmo? Bom, a coisa foi indo, acabou sendo, a gente publicou o primeiro livro em 83, junto com a Márcia Colírio Camargo, né? A gente trabalhou por um quarto de século junto, né? 25 anos. E aí nós começamos a atender pacientes de forma mais assídua e fazendo. Na realidade, não existia um protocolo, a gente não tinha literatura em que se basear, dizendo, olha, o protocolo é esse. Bom, aí foi em 91, né? Eu acabei indo para a Clínica Fulde, lá na Alemanha, fiquei um ano, né? E aí trouxe isso para o Brasil e a gente começou, então, do meu ponto de vista, acho que foi um dos primeiros serviços no Instituto Brasileiro de Controle do Câncer, a tratar linfedema de membro superior. A gente foi, né, um serviço terceirizado no hospital, que para a época era um negócio também novo, né? E nós começamos, então, esse trabalho lá. Mas, assim, que atadura que tem aqui? Crepe. Tá bom. E hoje, o que eu vejo em muitos lugares ainda são aquelas ataduras branquinhas. E aí começou a vir essas ataduras branquinhas de várias marcas, né? Tinha uma marca ainda mais conhecida na época, acho que era Neve. Não era Neve. Era uma outra, que acho que era da Kendall, que tinha outro... Enfim, Curity. Isso era o nome. E a gente enfaixava e começou a ter resultado. Mas, assim, quanto que a gente põe de atadura? Sei lá, vai pondo. Quanto que a gente sobrepõe? Sei lá, vai pondo aí até a hora que achar que está meio durinho. Ou seja, não existia nenhum parâmetro em termos de terapia compressiva. Era enfaixar, entendeu? Em que técnica? Sei lá, o que der. Então, assim, o que se tinha em hospital, né? Eu trabalhei por muitos anos no hospital de referência, por quase 20 anos, que era o IBCC, mas não tinha esses recursos. E depois que a gente enfaixa, o que a gente põe? O que tem de compressão? Então, assim, realmente muito complexo na época. Eu me lembro que nós recebemos uma fisio-americana que tratava de linfedema nos Estados Unidos, e ela veio, na época, com toda a parafernália linda que tinha lá, né? Aí ela falou, mas aí veio uma pergunta offline, né, dela, que foi o seguinte: olha, nós vamos uma vez ao ano para algum país da América Central, que eu não me lembro agora, e lá eles não têm o menor recurso. O que você sugere, né? Aí eu falei assim, olha, eles têm lençol? Tem lençol de algodão? Corta o lençol em tiras de 10 centímetros ou de 8 e tenta enfaixar, porque é uma coisa inelástica, né? Ela falou, nossa, eu não tinha pensado nisso. Então, gente, aqui no Brasil, assim, a gente começou realmente de forma empírica e adaptando. Então, quando a gente vê hoje as diferenças, assim, são imensas, né? Então, a primeira coisa foi em relação à terapia compressiva, que era, assim, o que temos é isso aqui, virem-se com o que a gente tem. Seja no primeiro momento para enfaixar, seja num segundo momento para colocar a braçadeira. Imagine braçadeira há 30 e tantos anos atrás. Se hoje a gente já tem dificuldade, imagina há 30 e tantos anos atrás, né? Enfim, e aí veio a história. Será que drenagem é o mais legal mesmo, né? Será que esse negócio funciona? Eu sempre me perguntei muito, né? E o que eu observava clinicamente
eram com os pacientes, porque aí no hospital a gente começou a atender linfedema de várias outras regiões e por tumores de várias outras regiões. O que a gente observou? Quando fazia drenagem, paciente de cabeça e pescoço, o linfedema de cabeça e pescoço, o linfedema sumia muito rápido. Tá bom, então acho que esse negócio funciona, mas como que funciona? Né? Então, se a gente for pensar, até hoje, a fisiologia da drenagem linfática manual, a gente não sabe. Totalmente a gente não sabe explicar. Né? Então, a gente tem recursos hoje tecnológicos para conseguir definir um pouco melhor, como a fluorescência, né? Com a indocianina verde. Então, a gente percebe que quando se faz a drenagem, a gente tem alguma alteração do fluxo linfático, mas aí vem a pergunta também. Quanto que a gente põe de pressão na mão? A gente tem como quantificar isso? Não tem. Será que eu estou pondo muita pressão ou pouca pressão? Então, assim, as perguntas que têm relação ao tratamento ainda são muitas. A gente tem evidências clínicas de melhora, mas, assim, é muito difícil saber especificamente o quanto que uma drenagem está sendo eficaz. Né? Eu não sei a experiência de vocês em relação a isso, mas hoje eu não concebo tratar linfedema sem fazer uma mobilização tecidual. Né? Eu não costumo falar miofacial, nada disso, porque eu posso tanto ter uma mobilização mais superficial, quanto eu posso ter uma mobilização um pouco mais profunda, a depender das características clínicas desse linfedema. Né? Se é um linfedema mais avançado e eu não tenho nenhum tipo de mobilidade de pele, seja com uma fibrose, com uma fibroesclerose, eu vou ter pressões diferentes tentando mobilizar aquela face. Né? Ângela, partindo dessa questão da história que você está nos contando, para essa coisa mais antiga que se fazia, para o que a gente faz hoje, o que você considera, assim, tipo, é o padrão ouro? Isso é o mínimo que a gente tem que fazer para poder tratar um linfedema e, a partir disso, porque as novas tecnologias possam entrar aí dentro desse tratamento? Eu já não considero a drenagem como sendo o ponto principal. E sim, não sou só eu, isso é a literatura. E sim, a terapia compressiva. Então, hoje, a gente tem um mundo de artefatos, de materiais, de equipamentos diferentes em termos de terapia compressiva para tratar o nosso linfedema. Dentro da técnica da linfoterapia que a gente desenvolveu, a técnica de enfaixamento e o tipo de ataduras que a gente usa hoje, a combinação de ataduras, é extremamente diferente, assim, é 200% diferente do que a gente fazia antes. Eu consigo ter esses controles de pressão absolutos de acordo com a técnica que a gente faz enfaixando esses pacientes. Então, acho que essa é a tônica. Né? Então, assim, o padrão ouro continua sendo fazer drenagem, fazer exercícios. E eu acho muito engraçado quando falo exercícios linfomiocinéticos ou miolinfocinéticos, porque todo exercício vai estimular a circulação linfática. Então, é exercício, gente. Não tem que ter a frescura de falar isso para talvez mostrar uma certa erudição que não precisa. Né? Então, pode simplesmente dizer que o paciente tem que fazer exercícios. É importante frisar que esses exercícios eles têm que ser feitos com a terapia compressiva, seja no primeiro momento enfaixando, ou seja no segundo momento de manutenção usando, seja uma compressão elástica, seja um wrap, um tipo de vestimenta, o que queira. Né? Então, o padrão ouro continua sendo realmente cuidar da pele, porque a pele é realmente... E esse cuidado da pele, para mim, não quer dizer simplesmente colocar creme hidratante. O cuidado da pele, para mim, também quer dizer mobilização de tecido. Tá? Então, para mim, hoje, o padrão ouro continua sendo que todo mundo preconiza a drenagem linfática, principalmente a terapia compressiva, a realização de exercícios e a mobilização tecidual. Ô, Ângela, e aí, né, fazendo um gancho, a gente está na página da Eletro em Onco, né? E a gente sabe que você também é uma grande entusiasta, né, de algumas terapias de agentes eletrofísicos. O que você acha que a gente pode esperar para um futuro, né, do uso desses agentes? Qual agente que você acha que a gente pode
tentar vislumbrar para um futuro, né? Um pouco mais... Eu acho que 2 já estão com pesquisas avançadas, né? Então, a fotobiomodulação e a terapia por onda de choque. Então, são essas 2. E a associação de ultrassom, que está sendo pesquisado também, né? Esse eu acho que ainda vem na rabeira, né? Ainda precisa, do meu ponto de vista, vocês estão muito mais up-to-date do que eu nessa história, mas seguramente o laser, né, e a terapia por onda de choque são bastante promissoras, principalmente aí que está. Outro dia até a gente participou de uma live aí com uma russa, né, uma médica, e a pergunta foi a seguinte: o que você considera como evolução para passar o teu paciente para uma segunda fase, né? Porque eu não concebo simplesmente hoje fazer a mensuração e ver que diminuiu o volume e passar para uma segunda fase. Quer dizer, hoje a gente tem meios de ver a textura, a espessura, né, por meios tecnológicos, seja por uma ultrassonografia, seja por bioimpedância, para ver também essa textura do linfedema. Então, para mim, isso hoje é imprescindível. Então, ou seja, eu tenho tanto o laser quanto a terapia por onda de choque sendo eficazes para diminuir fibrose. Se você diminui fibrose, você, consequentemente, melhora essa circulação de alguma forma, melhora o volume, melhora tudo, né? Então, eu acho que são 2 questões, né? Acho que a tecnologia, né, essa questão que a Ju perguntou dos agentes, eles entram em 2 questões, né? Acho que ele entra na parte terapêutica, né, que é isso que você está falando, da fotobiomodulação, da terapia de ondas de choque, mas também entra na parte do diagnóstico, né, e da avaliação, para a gente ter uma ideia melhor, que a gente passou anos medindo na perimetria, né? Parou de diminuir, a gente... Só que assim, nós já aprendemos muito, né? Então, acho que usar ultrassom, a bioimpedância, outras coisas, né? E só que as pessoas diferenciem, né? O ultrassom diagnóstico, né? Para a gente poder medir a qualidade, né? Porque vocês no imaginário, as pessoas do ultrassom de fisioterapia, tá? Ultrassom... Não. É a ultrassonografia cinesiológica, onde a gente pensa em avaliar, quer dizer, a gente pensa, não, a gente avalia, seja a espessura, né, daquele linfedema, ou seja, a distância entre a pele e pelo menos a fáscia superficial, eventualmente a fáscia profunda. A gente tenta mensurar o deslocamento desses tecidos entre si antes e depois do tratamento. A gente tem bastante importante a tonometria, né, que vai avaliar também a indentação que se consegue fazer em termos de quilograma-força com o aparelho, né? E a bioimpedância, mas bioimpedância espectroscópica multifrequencial. Não é uma bioimpedância que a gente vai fazer em academia e achar que tá bom, entendeu? Tá bom. E que você consiga quantificar membro a membro diferente para ver como é que tá. Então, a gente tem esses meios realmente de avaliação bem melhores do que só a perimetria que a gente fazia antes. Ou a palpação, né? Eu sempre costumo dizer que a palpação, cada um é de um jeito. Né? Do jeito que você palpa, pode ser completamente diferente do jeito que eu palpo, do que a Juliana palpa, e a gente tem parâmetros diferentes. Né? E palpação tem muito a ver com a sua experiência, né? Quem tem experiência, só de pôr a mão, já, mas para quem está começando, é difícil. E essa questão da mobilização tecidual tem muito a ver com essa questão da drenagem, quando a gente também usa, né, o tape para colocar ali. Se o tecido não permite a passagem da linfa, você pode fazer o que você quiser ali. Não adianta nada. Não adianta nada, né? Você tem que ter um espaço para essa linfa poder caminhar, porque senão você vai a qualquer nenhum, né? É importante você ter falado no taping, porque assim, dentro da minha experiência clínica, e pensando um pouquinho como que atuaria, naqueles linfedemas muito avançados, que já tenham fibrose ou fibroesclerose, eu não vejo grande eficácia do taping. Agora, nos linfedemas iniciais, sim, né? Porque você consegue ter uma mobilidade ainda de tecido. Isso a gente quantifica pela ultrassonografia. Quer dizer, se não tem mobilidade, você vai colocar o taping, não vai ter grande eficácia. Perfeito, ótima colocação. E aí, Ângela, então acho que
quem está escutando, né, já deve ter percebido que tratar linfedema não é tão simples e ele não e o tratamento não pode ser banalizado, que infelizmente a gente também vê isso, né, ainda na nossa prática do dia a dia. Então eu queria que você deixasse aí para finalizar um recado, né, antes da gente continuar, que eu sei que a Laura vai colocar mais alguma pergunta, mas para quem quer começar a tratar o linfedema e para quem realmente quer tratar o linfedema, né? E não apenas usar de técnicas mais antigas ou... Hoje, então, assim, eu acho que primeiro tem que ter uma formação específica na área, né? Principalmente em termos de terapia compressiva, que é um mundo. Então, se você não tiver uma formação, se não souber que tipo de atadura você vai usar, como você vai colocar essas ataduras, que tipo de compressão você vai prescrever no segundo momento, né? É impossível você tratar de forma drenagenzinha, sabe? Desculpe, não vai resolver nada, né? Então, assim, hoje a gente tem parâmetros para avaliar, para fazer um diagnóstico mais acurado, mais específico de como está aquele linfedema, usar tecnologias, então não é só enfaixamento, a gente então tem outras ferramentas, outras armas para poder tratar, além daquele famoso padrão ouro, né? Então tem o laser, tem a terapia por onda de choque, mas principalmente a terapia compressiva continua sendo o top. Então, se não houver uma formação, né, eu dou esse curso de linfoterapia já há mais de 20 anos, e sempre tem atualizações, porque, claro, tudo vai mudando, né? Vamos aproveitar, então, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, sobre tem a página do Instagram, o curso. Isso, a nossa página do Instagram o livro. Clínica Ângela Marques Cursos, né? Ou o site angelamarques.com, né? Claro, tem vários livros, e agora, como eu estou aqui na quarentena, eu estou escrevendo livro de linfoterapia, finalmente. Olha, vem novidades por aí. Então, vem novidades. Então, né, tanto no Instagram, Clínica Ângela Marques Cursos, quanto no site angelamarques.com, vocês podem ter informações sobre os cursos, né? Aqui a gente está falando especificamente do de linfo, mas tem também a terapia manual em oncologia, tem o de novas tecnologias para avaliação e tratamento do linfedema, que é bem legal também. E tem tudo isso, né? Eu tento passar um pouquinho da minha experiência clínica e acadêmica para esses alunos que vêm frequentar para poder se formar e atender melhor os nossos pacientes. Não só a formação, como a reciclagem, né, professora? Eu acho que isso é super importante, né? A gente está sempre atualizando. Imagina que você disse anteriormente, eu sou da turma da Márcia. Né? Então, sempre é importante a gente estar reciclando. Então, eu queria agradecer imensamente aí a sua presença. Eu acho que deu para deixar, né, uma marca aí e enriquecer muito o nosso canal. Eu acho que a gente sempre tem que pensar assim, nós que já temos bons anos de estrada aí, né? Eu falo que a gente está naquela fase perigosa da profissão, porque se você continuar fazendo aquilo que você aprendeu logo que você se formou, né? Às vezes você não consegue mais bons resultados, ou seus resultados passam a ser inferiores, ou você demora muito mais, né, para ter bons resultados. Então, por isso que é importante a gente nunca parar, né? Então, tem coisas que nós estamos fazendo hoje que era impensável para a gente, né? Eu vejo até o que você falou, que me chama muita atenção, por exemplo, a qualidade das bandagens, né? O que a gente tem hoje não se compara ao que a gente tinha. Isso faz diferença no resultado, né? Então, se você continuar usando os mesmos tipos de atadura que você usava no começo, né, o tratamento não tem mais os mesmos efeitos. E a gente precisa evoluir para que a nossa profissão, né, possa evoluir. E é gostoso demais conversar com você por isso, né? Com a história, eu fico feliz demais de saber que vem vindo um outro livro por aí, né? Porque eu acho que é isso que vai movendo, né, a fisioterapia, ter respeito, inclusive, né, na equipe. Muita gente pergunta pra gente, né? Mas o pessoal na equipe não me respeita. Não te respeito porque você não se respeita, eu não respeito o seu trabalho, né? À medida que
faz uma coisa de qualidade, baseada em evidências, todo mundo vai te respeitar, né? Então, Ângela, mais uma vez, muito obrigado. Para nós foi uma honra ter aqui conosco. É isso, obrigada a vocês. Eu costumo falar o seguinte: canja de galinha e estudo não faz mal a ninguém. Então, continuem sempre estudando. Um beijo grande para vocês, obrigada, sucesso. Obrigada. Pessoal, então, siga o nosso canal no YouTube da Eletrion, que nós estaremos sempre aí com novos bate-papos e novidades. Um abraço, até mais.